Olá, vim aqui responder umas perguntas importantes para o desenvolvimento da sua família. E as perguntas que a gente vai falar hoje são perguntas super importantes porque são relativas à nossa formação na fé, à transcendência dos seus filhos e como você forma essa família para se preparar para os temas mais importantes, que é a resolução da nossa existência aí. Então, eu sou a Cissa Closter, esse aqui comigo é o meu pai. Olá, Ney Cluster. Nós ajudamos pais e mães a melhorarem a autoridade em casa, formando filhos com caráter. E as perguntas de hoje são essas, né, pai? Vamos falar sobre morte, vida, origem do ser humano, do mundo, liberdade, como ir ou não à sua igreja, à sua prática religiosa. Tem aqui uma série de temas importantes que vão aparecer nessa conversa de hoje. E eu tenho já a primeira pergunta. Quer falar alguma coisa antes, pai? Ou já Não, começamos com a é que pergunta? essas perguntas são bacanas, a gente estava conversando sobre isso, né, Cissa? A importância de a gente ter conversas mais profundas em casa. Antigamente, essas conversas aconteciam em volta do fogão. Eu lembro quando meu pai me levava para a fazenda, e aí nas férias a gente passava lá uma semana inteira e era tão gostoso, aquela roda em volta do fogão a lenha, e a gente fazendo Trocando conversas, chimarrão. trocando chimarrão, ou conversando, ou vendo a mãe terminar o jantar, e ali não tinha outra coisa para fazer, a não ser trocar ideias, né, e nessas ideias você começava a ver coisas que o pai comentava, decisões que ele tomou, e você começava a entender alguns princípios e alguns valores em cima daquela conversa. E hoje em dia as famílias têm a televisão, têm o videogame, têm os brinquedos, e a gente não troca ideias sobre conceitos, sobre valores, sobre conversas mais profundas, né, como essa que acontece. E as crianças vêm, às vezes, com as perguntas como essa que você tem aí, que foram perguntas que aparecem, e se os pais não estão preparados, e eles nos pegam desprevenidos, e a gente não estudou sobre isso, a gente não consegue responder e as crianças ficam à mercê de critérios. Daí onde eles vão buscar esse critério? Talvez na internet, talvez na escola, talvez em algum lugar, mas qual é o nosso valor, nossa definição para isso? Como que a gente vive? E esses valores, essas conversas de hoje é muito importante para a gente entender e mostrar que as famílias têm que ter conversas profundas. Sim. E a E a primeira primeira pergunta, Cissa, pergunta, qual é? exatamente, fala sobre a morte. Como explicar sobre a morte sem medo e sem imprudências para uma criança de 6 anos? Então, Porque isso acontece, né, quer dizer, você vai perder a avó que vai falecer, às vezes é um primo que faleceu muito cedo, ou a morte é uma realidade que está presente. E as crianças, 6 7 anos, começam a entrar sua parte do juízo e querem entender o que acontece com aquela pessoa que estava aqui para onde agora, vai ou não para onde vai, vai, o deixou que de aconteceu, existir? né, Então, normalmente, né. quem passa por esse tipo de pergunta, ou quem escreve essa pergunta aqui pra gente, tá passando por algo difícil, né? Então, ou acabou de perder um bebê, né? E a criança já tinha o irmãozinho ali, o filho já tinha essa expectativa de um irmão, né? Já tinham comunicado à família, isso aconteceu várias vezes aqui em casa, não, né? Mas com a nossa família, né, Nossa pai? Assim, família já, é com já a expectativa de um bebê e, de repente, esse 3 semanas, 4 semanas, 4 meses, 3 meses, e de repente o bebê não tá mais ali. É um processo difícil e a gente precisa estar muito alinhada com Deus aí para poder resolver tudo isso primeiro dentro de nós, para depois transmitir isso para a criança. Então, o primeiro ponto seria a gente pensar como é que cada um de nós adultos vê esse ponto, né? Mais do que como eu comunico para uma criança de 6 anos, não é só uma questão de didática ou de técnica para explicar. Primeira coisa que ele vai sentir é o seu olhar, é o seu coração, é a sua segurança em Deus ou o seu desespero, isso vai ser transmitido para ele. Então, esse ponto é importante, como que cada um de nós está alimentando essa transcendência, essa segurança em Deus, para poder ter uma visão mais bonita da nossa existência, que não simplesmente acaba aqui como se a gente fosse só
um material, uma mera matéria que depois evapora e deixa de estar e que nada mais acontece. Então, isso é importante. Então, em primeiro lugar, se vocês, a Cissa falou ali da paz, né, que a gente tem que estar sempre, os pais são os que levam a paz para a família. E quando eles se desesperam, né, as crianças ficam mais desesperadas ainda, porque a referência. Então, ter esse conceito da morte bem estruturado é uma coisa bacana. Os primeiros cristãos, né, eles entendiam tanto a morte que eles comemoravam o dia natalis, o dia em que Nasceu para o céu, né? nasceu para o céu, dia natalis. Eles não comemoraram o aniversário de nascimento, mas sim o dia que ele falecia Da e ia morte. para o céu, Uhum. o dia da morte. Então, às vezes a gente foi perdendo alguns conceitos e querendo amar o mundo desesperadamente, como se aqui fosse o fim, né? Quando fosse o definitivo, e o definitivo não é aqui. Quando a gente tem bem claro que aqui não é o definitivo, aqui é temporário, e isso a gente pode saber porque todos nós aqui estamos com 50, 60, 80, 100, 114. Encontrei um amigo que o pai dele tinha 114 anos, né? Meu Ah, Deus. ele tem 78 e está trabalhando na obra que eu estou gerenciando lá. 78 anos e o cara é um touro, né? Meu Sobe e Deus. desce escada, né? Então eu falei, olha, ainda bem que você vai durar muito, né? Ah, Mas chega numa hora que você que acaba essa nossa existência. Então, conhecer peraí, sobre acaba a isso nossa existência, não acaba a nossa aqui, corporalidade, né? A nossa é, existência continua, é isso é que também a a gente nossa vai existência no chegando. mundo, né? Mas a existência nós não vamos acabar nunca, né? A É, gente né? nasceu Tem e vai viver para sempre. Então, esse conceito, em primeiro lugar, que a gente puder dizer aqui nessa resposta, é que ela tem que ter paz, né? Ter, vamos dizer assim, conceitos e procurar estudar isso, né? Essa é a Exato. primeira coisa. Já Eu me gostaria perguntaram, de Cissa, também se leva ou não leva no enterro uma criança de 6, 7 anos? leva Leva. sim, porque claro, é isso que a gente está falando agora, se você está tranquila, se você está em paz, essa sua tranquilidade passa para a criança. É o momento de prestar uma última homenagem ali a esse corpo que vai ficar ali num lugar sagrado, num cemitério, e a gente tem essa humano isso, né, assim, essa responsabilidade de garantir uma morte digna para os nossos familiares e essas últimas memórias, isso é super importante. Conversar sobre as coisas boas que a gente aprendeu com o vovô, as coisas interessantes que a gente teve a oportunidade de viver com esse tio, e ter essa visão de que nós nascemos para o céu, isso que você falava, né? Outras pessoas também contavam isso. Quando perdiam o bebê, mais do que falar perdi o bebê, dizia assim, eu ganhei para o céu. E a Nossa. finalidade de um pai ou de uma mãe é levar os filhos para o céu, né? Então, quando a gente está ciente de que essa nossa finalidade está sendo cumprida, isso nos ajuda também a ter essa cabeça na eternidade. Fui chamada a povoar o céu, né? No matrimônio, Aham. no casamento. Esse é um chamado muito bonito que cada família tem. Muito bacana. E aquilo que a gente já comentou em outras vezes aí, daquele livro que os filhos esperam dos pais, que ele fala que a existência, por mais difícil que seja nessa terra, é muito melhor que a não existência. Então, quando ele existe, né, e você, pai, mãe, deu a capacidade deixou livre que Deus pudesse te utilizar para gerar uma alma. Se essa alma dura, né, 10 semanas, ou se essa alma aqui na terra, né? Ou se essa vai viver aqui na Sim. terra durante 120 anos, depende de Deus, depende de muitas coisas. Mas você deixou o teu corpo, você contribuiu com Deus, para contribuir, para criar mais uma pessoa que tenha sua morada, né, eterna no céu. Então, essa noção de
de que nós participamos de um projeto divino, né, que também esse mistério está nas nossas mãos, assim, a gente queria que essa pessoa vivesse mais, porque ainda era jovem, ou que esse bebê vivesse aqui com a gente, porque esse mistério do querer, né, é muito difícil, a gente quer tudo, né? Então, ter essa segurança de que Deus, ele sabe antes, mais e melhor, né, o que pode acontecer e com certeza ele sabia que esse era o melhor, né? Então, mesmo que a gente não entenda isso naquele momento, amar a vontade de Deus é um processo importante da nossa maturidade espiritual. E ser agradecida a essa oportunidade de participar dessa vida, né? De que essa vida pudesse existir, mesmo que fosse por pouco tempo. E depois revisitar essas boas memórias, né? Ajudar que os nossos filhos, as pessoas da nossa família tenham muito presente, né? A sorte que foi ter convivido com esse vô, né? A sorte que foi ter convivido com essa pessoa. E que a gente tenha esse olhar de gratidão, esse olhar de boas memórias. Perfeito. E a segunda pergunta, Cissa? A segunda pergunta é o seguinte: o que fazer quando os filhos de 12 anos não querem ir mais à igreja? A pessoa fala aqui como se fosse geral, né? Acho que na casa dela deve estar acontecendo isso. Mas, em geral, pode acontecer que alguns adolescentes já não queiram mais vivenciar sua prática, porque talvez isso já esteja sendo negligenciado, talvez, na família, com algumas outras práticas não tão boas, né? Ele já não gostava de a missa ou a igreja, né? Porque ele já achava chato, porque ele já não via sentido, porque ele não estava entendendo o que está acontecendo ali. Isso já aconteceu com você, pai? Já teve algumas vezes algum outro filho que falou, olha, não vou na missa hoje, né? Não quero, não vou na igreja, certo? Eu vou ficar em casa. Põe os pais numa saia justa, que você diz, não, você vai ter que me obedecer e põe a roupa aí e não sei o que lá. Quando você exerce essa autoridade, e essa autoridade até forte, né, e arrasta ele vai de corpo presente. E ele Mas não funciona bem não isso. funciona bem. Ele precisa entender o valor da missa. Então, já aconteceu isso e a gente, como nós aqui, tinha alguns costumes de, às vezes, dar uma saída para dar uma descansada na mãe, em algumas vezes, né? Normalmente, quando às vezes acontecia ele tinha as suas obrigações, tinha as suas escolhas, eu, às vezes, saía e esticava um pouco mais, né? A gente ia no shopping, tudo. Aí voltava, ele falou, bom, o Então, senhor não veio me depois da buscar? igreja, Depois da igreja já fazia um passeio mais amplo, assim. E aí ele falava, pô, mas o senhor me esqueceu aqui? Eu falei, não, você fez algumas escolhas e você não estava com a família. E nós estávamos lá, né? Você escolheu se isolar um pouco mais. Então, essa é uma prática. Mas eu acho que uma parte importante de tudo isso, eu acho que se a gente fosse dizer assim, qual que é a primeira coisa que a gente tem que ver e verificar isso, é como você, pai, dá o exemplo. E aí a gente vai melhorando cada vez mais isso, né, da importância de como você se veste para ir numa cerimônia dessa, né? O que se você imagina que lá está, né, você vai ter um encontro com Deus, né? Então a tua roupa tem que estar à altura da dignidade daquela pessoa. Quando você começa a ver a roupa, quando você coloca lá isso como prioridade, mesmo que chegue uma visita inesperada, falou, nós temos que na missa se aguarda aqui, mais 1 ou 2 horas, 1 hora e meia, a gente está de volta, está aqui, cuida. Ele começa a ver que existe que você coloca isso como em primeiro lugar. Existe uma hierarquia na tua vida e essa hierarquia passa para ele e aí ele vai começar a repensar isso de não ir, de E ele não vê isso repensar. como um fardo, né? Não é uma Não. obrigação. Se ele vê que você vive isso com prazer, ele vai querer também participar dessa
desse mesmo prazer. Claro que diferente, tem alguns pais que às vezes por um fanatismo querem virem fazendo pregações em casa, isso também não ajuda muito, né? Porque às vezes o filho tem até um pouco de aversão a isso. Quando a fé é vivida com naturalidade, equilíbrio, mas com essa boa disposição real de que eu quero ir, de que eu realmente vejo que esse encontro com Deus é importante, porque ali eu vou colocar aos pés de Deus toda a minha semana, porque ali eu vou conseguir ter essa força necessária para levar adiante os projetos aqui que Deus quer contar comigo, na família, os projetos profissionais, e colocar minha vida nas mãos de Deus, tudo isso, quando a gente fala com naturalidade e convicta, isso se transmite aos nossos filhos, né? Então, ó, primeiro não forçar e mostrar o exemplo com os teus hábitos, né? Da prioridade e da modo de se vestir, do modo de tratar e das tuas intenções que você vai lá a essa cerimônia, eu acho que você vai Ah, convertendo ele, né? Vai sabe convertendo que a eu a vontade dele. Sabe que eu pensei agora um detalhe que não é tão detalhe, porque isso se nota quando você vai a uma igreja e você tá no carro voltando, a gente tem o hábito de comentar sobre o que acabou de passar, né? E se você chega no carro e fala, nossa, que homilia demorada, né? Ou nossa, que calor que estava aqui dentro. Ou nossa, que celebração longa, né? O teu comentário vai minando a Pesa. disposição do seu filho. Mas se você encontra assuntos bons para você comentar depois e ressaltar o que foi interessante, nossa, que bonito como falou isso, isso, isso. Nossa, hoje pude rezar por isso, isso, isso. Nossa, se você faz isso com naturalidade, ressaltando o que foi positivo, que você saiu assim edificado, é aí que você está semeando essa boa disposição dos seus filhos de permanecerem conectados com a fé. Perfeito. E também, bom, falamos dessa coerência dos pais, desse exemplo dos pais. Falamos que, de alguma forma, né, o senhor citou aí essa ideia de que é um projeto, é uma tradição familiar, então, onde a família vai, pode ser que depois a gente emende num passeio mais interessante e tem essa característica. Então, é uma marca da família, não deixa de ser uma tradição, e Uhum. isso precisa, de alguma forma, ser percebido pelos filhos, né? Não relativizar, não dizer, tanto faz e tal. Não, pra gente é importante, né? E se você não quer, claro, você tem sua liberdade, mas aqui em casa a gente sempre viveu isso, né? E a gente procura viver com coerência todo esse aspecto, né? E a terceira coisa que eu pensei de dizer aqui desse ponto é que a gente possa despertar em cada um essa consciência de que eu vou lá para me encontrar com Deus. E por isso que cada um possa preparar esse encontro no caminho antes da igreja, também dizer em voz alta para o filho, ensinar o filho a rezar, né? Ensinar o que você vai dizer para Deus naquele dia. Às vezes dar ideias, né, de coisas que a gente pode pedir. Vamos pedir por aquela intenção da nossa avó que está passando por essa situação, ou por aquele tio, ou pedir pela preparação do casamento aqui dessa pessoa, ou agradecer tantas coisas boas que aconteceram na nossa semana, que a gente possa traduzir para os filhos formas concretas de encher esse encontro de sentido, que não seja só um ritual de ir ou não a uma, né, para É uma estar numa cerimônia. comunidade eclesial aí, sei lá, não. Eu quero um encontro pessoal com Deus, né? Eu quero carregar ainda mais esse termômetro que pode ser medido por Deus ali, né? De como está o meu termômetro espiritual, né? Como está o meu amor a Deus. Eu quero abastecer esse termômetro, eu quero sair de lá, né, cheio de fé, esperança e caridade para eu poder levar isso para as pessoas com quem eu convivo, seja pelos meus olhos, pelos meus atos, né, pela minha forma de agir. Então, quando eu digo para cada filho que a gente vai a esse encontro pessoal e a gente ajuda que eles também vejam essa oportunidade de estar com Deus pessoalmente, descobrir também uma chamada pessoal para transformar o mundo, para melhorar a sociedade, para descobrir qual é o segredo que Deus quer contar para mim aqui e que vai me ajudar a viver melhor a minha vida. Isso tudo faz com que cada filho entenda mais profundamente que a fé é algo que se vive pessoalmente, né? Não basta que a minha avó reze bastante, minha mãe também já faz bastante isso, meu pai, sei lá. Não, cada um precisa descobrir esse segredo, precisa descobrir essa intimidade com Deus, e isso é muito bonito, né?
Exato, mas é uma coisa pessoal, essa missão pessoal tua, que você vai aos poucos descobrindo. Isso é muito bonito. E fugir disso aí, a gente já teve tios desses que falam: "Não, a minha tia-avó rezava por todo mundo lá, já não precisa mais rezar". Não, então ela Já rezava por tem elas. oração para a família inteira. Não, não, não. Cada Cada um um. Ah, por tem si, que fazer por si. E é porque a gente falava perfeito. até um exemplo pouco grotesco aqui, porque é que nem estudar, né? A gente falava esse exemplo quando o estudo é importante, que não dá para alguém fazer por mim, e da mesma forma que quando eu tô apurada para ir ao banheiro, né, tô com a bexiga cheia aqui, preciso, não dá para dizer para minha irmã: "Ó, vai lá pro banheiro por mim, que eu tô aqui fazendo outra coisa, não posso ir agora", né. Verdade. Cada um precisa fazer por si mesmo, né. Eu preciso ir lá e exercer essa minha função vital, que é também esvaziar a minha bexiga. Da mesma forma também, ou de forma muito mais profunda e transcendente, eu preciso estreitar minha relação com Deus e descobrir mais uma peça no quebra-cabeça da minha vida e pedir perdão pelas coisas que eu fiz, né, e que ninguém vai pedir perdão por mim diante de Deus. Tudo isso é intransferível e também isso a gente precisa comunicar de certa forma, né, de um jeito simpático para os nossos filhos. Então, uma das coisas importantes é isso, né, você ter comentado com isso. E aí eu volto a frisar nisso, a gente tem que desligar a TV, desligar o jogo e conversar com as crianças, conversar sobre esses temas, conversar de uma forma muito positiva, não querendo dar sermão, mas como isso me faz feliz, como esse é um caminho que me leva à felicidade. Quando a gente fala isso e eles percebem isso e a gente, né, isso vivamente em nós, a gente vai aos poucos sendo o instrumento de Deus para converter eles, para que eles vão também espontaneamente. Isso, eu me lembro que a gente fazia isso no carro, né, pai? Na prática, você Aham, dizia assim pra gente, falava, ó, dizia pra mim, né? Dizia, se eu tô dirigindo aqui, enquanto eu levo vocês pra não sei aonde, vamos ler pra mim o evangelho de hoje, pra eu já ir pensando o que que vai ser o evangelho dessa missa. Então eu, tá bom, pai. Ia lá, lia, era como um favor pra você, né? No fundo, você estava preparando a nossa missa também. E aí você dizia: "Nossa, olha só que interessante isso", né, conectava 2 ideias, né, sem muitas ideias, assim, exageradas ali, mas para que a gente também já fosse preparando esse caminho. Seria mais gostoso, talvez, ligar o rádio ou fazer alguma outra aproveitar o caminho de outro jeito, mas como a gente está no carro, né, aproveite esses momentos no carro com o seu filho para preparar o antes e o depois, né. Deixa para ouvir música em outra ocasião, né, aproveita essa circunstância no carro para essas conversas profundas também, perfeito. certo? E Terceira pergunta. hoje é só dia de perguntas difíceis, né, ligado a isso aí, você Não, escolheu essas várias perguntas são perguntas, maravilhosas. né. A E terceira agora pergunta, para essa terceira pergunta, eu queria então trazer aqui o tema que é o seguinte: como explicar a origem do mundo e dos seres humanos para o meu filho de 9 anos? Então aqui fala sobre a origem do mundo e dos seres humanos, porque isso imagino que possa aparecer também, imagino não, sou professora e sei que isso aparece nos livros de ciências do seu filho de 8, 9, 10, 11, 12 anos, porque isso vai aparecendo com viés diferentes, cada vez com uma visão, né, científica, né, com toda a sua repercussão, mas é importante que a gente também situe o nosso filho diante de uma visão transcendente. E isso nós temos que fazer, não dá para esperar que a escola faça todo o tempo, esse é um papel privilegiado dos pais, é ou não é? exatamente, essa parte de ensinar a moral, ensinar os valores, ensinar a nossa fé, a escola não vai fazer. A escola, se a gente bobear, ela vai complicar Não, o a contrário, nossa é. vida. E nessa pergunta que está aí, provavelmente é alguma coisa nesse sentido, porque chega um momento em que a gente comentou lá, né, da existência, a gente falando um pouco mais, conversou com ele sobre tanto os genes que veio, Adão e Eva e tal, e aí vem o professor e diz: "Olha, nada disso aqui funciona, isso aqui é um Não revolucionismo". existe, tal. E como é que você explica É tudo um isso? criacionismo. Então é Criacionismo? interessante isso, então é interessante que a gente situe, né, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque aqui é um ponto chave, né, assim, então se qualquer criança vai
precisar dessa informação aos 9 anos, urgentemente, assim, não dá para você achar que tem que esperar o filho perguntar disso. Você folheia o livro de ciências dele, ali vai aparecer. No primeiro ou no segundo semestre tem ali essa informação. Então, o que eu gosto de explicar, e isso pode nos ajudar a ter algumas luzes sobre isso. Primeira coisa, o livro, o senhor citou aí, Gênesis, né, que é esse primeiro livro da Sagrada Escritura, da Bíblia e tal, tem essas informações tão preciosas, que são informações, nesse primeiro livro, tem algumas ideias sobre como Deus comunica para a gente essa relação com Ele. Há um aspecto simbólico ali que a gente precisa considerar. Explicar que o Gênesis não se pretende ser um livro de ciências. Não, ele vai dar um sentido transcendente. É como se ele desse uma outra lanterna, né? Existe uma luz por cima, né? E que me ajuda a ver mais longe. Enquanto que os livros de ciências me ajudam a ver de uma forma organizada toda a configuração da matéria no planeta. E isso é super bom que os filhos estudem. E ali a primeira informação vai aparecer. Bom, o Gênesis diz que o mundo foi criado em 7 dias. E o livro de ciências diz que durou aqui, nossa, milhares e milhares de anos e milhões de anos. E qual que é o verdadeiro, né? Não é que um tem que contrapor o outro. Fé e razão são complementares, né? Isso que eu falei, são duas luzes que partem de pontos diferentes. A luz o livro de ciências vai partir da matéria para organizar isso e estudar isso de uma forma mais sistemática. E o Gênesis vai trazer, a partir dos textos também, algumas informações teológicas, né, e antropológicas, que nos ajudam a entender a relação de Deus com o homem, a relação do homem com os outros animais e a relação do homem com a mulher. Então, o 7, quando aparece ali esse número, é um número que ele está carregado dessa informação do número da perfeição, né? O 7 na Bíblia aparece lá, por exemplo, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Pedro pergunta para Jesus, tem que Jesus fala 7 vezes 70 vezes 7, vezes né? 7. Assim, Quer dizer, assim, infinitas a vezes. misericórdia, ele quis dizer ali, né? Então, não tem limite. Então, o número 7, ele tem esse peso do número exato necessário, o número da perfeição. Então, aqui já entra o primeiro símbolo, já entra essa primeira informação, que é uma informação bonita, mas que não se pretende ser uma informação numérica estrita. Não. Tudo isso precisa ser explicado para as crianças, que aqui tem informações que nos ajudam a entender a relação entre o bem e o mal, a relação entre os seres humanos e os animais, que há aqui conteúdos diferentes, né? Isso é muito bonito e aos poucos a gente vai conversando com as crianças e deixando claro que não existe nada que se antepõe um ao outro. São só formas de dizer. Na Bíblia, ela é muito mais geral, como você estava falando. E não, ela não explica, e a ciência ela vem explicar o que você consegue ver e ser mais palpável, né? A nossa limitação. E é interessante que a ciência ela vem cada vez mais crescendo em direção da verdade. Mas a verdade como um todo, a gente vai continuar crescendo, porque a gente às vezes não chegou lá. Né? Talvez só depois da nossa morte que a gente vai poder ver as coisas com mais os bastidores de tudo. Os bastidores. Então, se você olhar até sobre essa evolução, antigamente a gente não conseguia perceber que a Terra é redonda, que gira, que tem tudo isso. À medida que a gente foi conhecendo mais, tendo mais instrumentos para entender a ordem que existe no universo, e a ordem que existe hoje até dentro de você, dentro de uma célula, então você começa a ver, existe uma série de relações e coisas, você começa a entender o mundo, mas isso não vem a se contradizer. Quando as pessoas tem pistas, erroneamente, né? Elas pensam que a Bíblia, né, principalmente o primeiro, né, que é o Gênesis, é um livro científico, ela está errada nisso, né? O Gênesis não é um livro científico, é um livro simbólico, né, que você estava comentando, né, o Gênesis. Sim, isso. Não, assim, eu achei que você queria dizer que o evolucionismo e o criacionismo, né, essas duas correntes. Mas no fundo a gente pode pegar o que tem de cada uma e ter essa visão equilibrada, né, assim, da realidade. Então a gente tem que ir aos poucos explicando. Uma das coisas importantes, né, é que os pais têm que estudar um pouquinho, porque a firmeza com que você fala para o teu filho faz toda a diferença. E você às vezes diz, e também se você não tem tanta firmeza, diz,
filho, espera aí que eu vou estudar, né? Vou ler esse Eu assunto, vou depois a ler esse gente conversa. assunto, eu vou procurar. Hoje a informação está mais disponível para você ver, julgar e dizer, olha, aqui, isso aqui está correto, esse aqui é como que a Sim, nossa sim. família entende isso, isso aqui são os valores que a gente coloca na nossa família. Sabe Respeitando as outras pessoas, mas isso aqui é o que a gente vive, crê e vive na nossa família. sabe que eu gosto de explicar para algumas pessoas, assim, quando a gente fala: "Olha, do material não brota o espiritual". Então, se a gente tem essa expectativa, isso não vai acontecer, né. Do material, das coisas materiais, não pode brotar uma alma que é capaz de amar e por isso tem liberdade para corresponder ao seu projeto de vida. Cada alma foi criada como um projeto e tem uma missão. Então, se tem um criador que quis que eu existisse e que me deu essa inquietação de buscar a verdade através da minha inteligência, através da minha busca pelo bem, através de uma realização mais complexa e mais profunda, nós, seres humanos, temos essa inquietação. Se eu pegar uma minhoca e perguntar para ela: "Minhoca, qual o sentido da sua vida?", ela vai dizer: "Ser minhoca". Se eu pegar um peixe, peixe, ser peixe? Corresponder àquele projeto, aquele chip, né, de existência que ele tem ali e que ele dá glória a Deus pelo fato de existir e de realizar aquelas funções. Mas o ser humano, ele tem um mistério que é consequência da nossa liberdade, né, que eu pergunto: "E você, né, qual é o seu projeto?". Eu não posso dizer só ser humano, né, viver o meu chip de instinto natural. Não, cada um tem esse segredo divino que foi inspirado no momento da sua própria criação. Eu digo que existe ali um ingrediente da mãe, né, o gameta feminino, um gameta masculino, ingrediente da mãe, ingrediente do pai e o ingrediente de De Deus, que é o Deus, nosso, que é que essa é a nossa alma alma. espiritual, essa capacidade de amar, né, e essa capacidade de conhecer e que nos transcende, vai além da nossa materialidade. Então, tudo isso é importante explicar, né, para a criança. Existe um ingrediente espiritual. Esse ingrediente espiritual, Deus coloca em cada momento em que a pessoa vai ser criada. E ele já pensou nisso antes de toda a criação. Ele pensou em cada ser espiritual antes de começar o material. Então, tudo isso a gente pode transmitir com muita segurança para o nosso filho, que existe esse milagre, né, da criação humana que conta com esse ingrediente ativo de Deus e que, claro, Deus nos mantém no ser, tá sempre bem dentro de nós, mas que a gente pode aprofundar, descobrir e melhorar a nossa conexão com Ele cada vez mais. Muito bom. Certo? Bom, então, com isso, para finalizar, a ideia seria estudar, né, cada um de nós, para saber explicar isso com simplicidade, com naturalidade, com um sorriso no rosto, sem ficar perdido, dizendo: "Ai, cada um explica de um jeito, melhor você perguntar para sua avó". Tenha clareza do que você vai dizer, tenha isso muito firme na sua cabeça, né? Como você vai explicar a criação do mundo, a criação do gênero humano. Não relativize, né? Tenha ocasiões de conversar com seus filhos esses temas profundos, no carro, na volta, na ida, a partir de um filme, a partir de um jogo, a partir do que for, né? Não deixe essas oportunidades de falar sobre isso passarem. E a terceira ideia seria acompanhar os livros didáticos do seu filho, sem dar por Ó, suposto que, não, ali imagino que já seja tudo alinhado com o que eu penso. Pode ser que ali você tenha uma grande oportunidade para conversar com o seu filho a partir do que ele está vendo, e isso vai dar umas conversas muito boas em casa. isso é, o que você falou é bastante importante. Estar de olho nisso e isso pode gerar essas conversas mais profundas. É material para você fazer isso. Por isso, desliga a TV, né? Estique a conversa depois do jantar, né? Proponha ideias, faça perguntas para as crianças, né? Defina alguns temas que fica bacana. É muito gostoso ter essas conversas profundas e eles vão relevando conceitos que você vai deixar ali na mesa, que é o que antigamente as pessoas levavam para frente, né? As histórias que o vô contava, que o pai contava, que é o que fica para eles como valores para eles decidirem no futuro. Muito bom, ó, Bom, essas espero que vocês perguntas. tenham gostado dessa nossa conversa de hoje, né? Essas perguntas foram muito boas e a gente depois tem mais outras 3 perguntas no próximo vídeo.
espero que vocês também gostem, aproveitem e já coloquem em prática essas dicas já o quanto antes, né, pai? Exatamente. Vocês podem ver que aqui, ó, nós estamos os dois distantes, né? Eu aqui cheio de agasalho, a Cissa lá, né? Lá na Cheio de República calor aqui Dominicana, cheia de no calor, nosso eu aqui com Caribe. em torno de 10, 7 graus aqui, ela com 30 graus Aqui lá, 30. mas as nossas conversas continuam, né? A gente começou essas conversas aqui em Curitiba, né? E mesmo ela distante, a gente continua com as nossas conversas. Espero que faça muito sentido para vocês aí, tá bom? Beleza, até a próxima, até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.